Arquitetura de memória e cognição numérica. Estudo da retenção da informação de preços em passageiros do transporte aéreo brasileiro. Uma compra de passagem aérea, como é que ela é feita em geral? Né? Você vai fazer uma pesquisa de preços. Então você fica um tempo fazendo uma pesquisa de preços online, né? Até que você encontra, numa janela de tempo, um monte de informação de preços de acordo com os dias em que você está interessado. E aí você, né, esse é um dos consolidadores aí na internet que mostram preços por dia, o menor preço do dia. Aí você vai explodir isso e encontrar preços por voo, né, e até encontrar a sua informação que interessa, né, até que você compra. Digamos que você escolheu esse voo do dia 16 de novembro, né? E ele estava num preço bom e tal, você ficou bem interessado nessa oferta, tá? No dia do voo, essa informação, por isso que amarelou um pouquinho, né? No dia do voo, lá em novembro, não sei se esteja algum tempo aí dessa compra, você pode ter uma noção amarelada dessa informação de preço. Para outros passageiros, pode ser que essa informação seja um pouco mais fuzzy, seja um pouco mais abstrata, ela não lembra direito o que aconteceu, você tem uma ideia, né? Você faz uma ideia, né? Para outros passageiros, pode ser que não tenha ideia nenhuma, né? E assim, houve um esquecimento muito importante, muito relevante. Então, essa presente pesquisa, ela busca entender qual é a dinâmica do esquecimento do preço pago, né? Quais os condicionantes da retenção de memória de preço de um passageiro que comprou e vai viajar e ele tem que informar, ele vai fazer um recall, né? A evocação do preço que está na sua memória, o preço que ele comprou, né? Então ele fez uma retenção e agora ele vai fazer a evocação, né? E aí a pergunta que não quer calar, né? Claro que cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas os segmentos de passageiros, eles possuem taxas e dinâmicas de retenção diferentes ao longo do booking, né? Então a gente não vai analisar passageiro por passageiro, vamos analisar segmentos de passageiros e formas de analisar, de estudar esse comportamento, tá? Na psicologia cognitiva é muito conhecida a curva de esquecimento, né? Segundo o Ebbinghaus, né? Que é um pensador da área, né? Essa curva aqui a gente está usando sem escala, né? Imagina que você tem um número de palavras que você se esforçou para recordar, né? Aí vai passando o tempo, né? Esse tempo é o chamado intervalo de retenção. Desde que você aprendeu, né? Você juntou essas palavras na memória e você armazenou essa informação, e aí o tempo vai passando. Na medida que o tempo vai passando, que o intervalo de retenção vai aumentando, vai havendo um esquecimento. Digamos que você fez um estudo de 50 palavras novas que você não conhecia, né? E daí esse é o estudo do experimento do Ebbinghaus, né? E na medida que o tempo vai passando, pode ser que caia rapidamente a sua capacidade de evocar essas palavras corretamente, 100% delas. Isso aqui poderia estar numa escala percentual, mas digamos que você não recorda mais de 50, recorda de 40, de 30, né? E na medida que o tempo vai passando, talvez pare de cair, você vai se lembrar de, sei lá, 10, alguma coisa assim, né? Então, essa é a ideia da curva de esquecimento, né? Agora, imagina que o oposto disso, o outro lado disso, de você lembrar de informação que você armazenou, que você adquiriu, né? Você pode começar a ter erros de evocação. A ideia é a mesma, né? Vai passando o tempo, você vai errando ao afirmar quais são aquelas palavras ou quais são as informações que você obteve. Então pode ser que ao longo do tempo você vai errando, você acertava, né? Então quando você não informa, não consegue se lembrar, ou quando você se informa erradamente, você vai errando. Isso, vamos chamar isso de erro de evocação, tá?
e esse erro pode ir aumentando até chegar num ponto que não aumenta mais, né? Bom, isso aí depende muito do indivíduo, né? Essa monotonicidade é esperada ao longo do tempo, né? O indivíduo vai errando, pode ser com taxas decrescentes, né? Pode ser que ele comece a errar, passou um período de tempo, ele vai esquecendo tudo, né? Pode acontecer de rapidamente ir apagando da sua memória. A psicologia cognitiva em geral trata esse esquecimento de uma maneira monotônica com as taxas decrescentes, né? Pode ser que em um determinado intervalo de tempo isso seja linear, ele vai perdendo, mas também não acelera essa perda, né? Vamos imaginar que existem essas curvas hipotéticas só para motivar uma outra curva. Imagina essa curva aqui, ó, tá? Por que logo no início o indivíduo para de errar rapidamente e depois ele volta a errar, né? Então ele errava muito no começo, aí ele vai melhorando, erra menos, depois ele entra no regime normal do esquecimento. Bom, pode ter acontecido alguma defasagem no armazenamento dessa memória, né? Pode ter tido dessa informação na memória. Pode ser que o indivíduo tenha tido alguma questão importante na aquisição dessa informação, ele pode ter não tido a atenção devida, né? Algum aprendizado aí até que ele consiga memorizar isso bem, né? Uma vez aí ele chega no ponto de mínimo erro, aí passa num certo momento ele começa a errar de novo, né? Aí entra na curva do esquecimento do Ebbinghaus, né? Então vamos chamar isso de curva J, tá bom? Então tem um período aqui que a gente acha que pode ser por algum fator, né? Um estresse inicial, um desconhecimento, alguma questão que faz com que a retenção da informação não seja tão boa e ele está mais sujeito ao erro. Depois entra no regime mesmo. Se espera que na medida que o tempo passa, o intervalo de retenção vai aumentando, aí os erros de evocação vão aumentando também. Tá bom? Bom, esse é um ramo da psicologia que se chama psicologia cognitiva. Tá? Então ela trata do funcionamento do cérebro, do armazenamento da memória, como é que é a evocação, como é que funciona, e toda a parte biológica também, né? Não só psicológica, mas a parte equivalente na biologia. A arquitetura de memória, né, são modelos que os psicólogos cognitivos têm, né, os neuropsicólogos, que eles querem analisar o funcionamento e a estruturação da memória. Então, quando se fala de memória de curto prazo e longo prazo, isso é um modelo, Atkinson e Schriffen de 68, né, que ele também pensava nos armazenamentos sensoriais, que é como a gente adquire a informação, seja vendo, seja sentindo de alguma forma, seja por cheiro, por olfato, por paladar, ou o que quer que seja, né, audição, e como é que isso entra na memória de curto e longo prazo. Bradley e Rich, eles começam a trabalhar, a pensar na memória de trabalho em vez de memória de curto prazo, porque essa memória, ela não é só o armazenamento, mas ela tem uma capacidade executiva também, ela exerce funções, e essas funções são importantes até para depois a evocação da memória de longo prazo. Tá? E aí isso pode acontecer em armazenamentos, em multi-armazenamentos, a memória de curto prazo, longo prazo, mas existem pensadores mais recentes que pensam em modelos unitários de armazenamento, né? A cognição numérica é um subsistema, né, que pensa, no qual os pensadores imaginam como é que as pessoas, ou modelam como as pessoas armazenam e processam a informação referentes a números, né? Isso é importante no dia a dia, por exemplo, armazenar números telefônicos, né? Tem muita coisa da tecnologia que nos facilita e a gente não precisa mais guardar número de telefone, por exemplo, está armazenado no celular, né? Preço ou situações de preço que a gente teve e a gente quer recuperar isso de alguma forma. Isso é importante, inclusive, até para a marca, né? Para a efetividade de uma promoção de uma empresa. Ela faz uma promoção de preços e ela quer ver se aquilo foi efetivo. Se os passageiros, se os consumidores sentem que aquilo é um preço mais baixo mesmo,
né? Então, para isso, eles precisam ter uma evocação da memória de preço, né? Bom, a gente vai fazer um estudo, uma aplicação para o esquecimento de preços em passageiros aéreos no Brasil. Tá? Existe uma pesquisa que tem centenas de milhares de questionários, a gente vai se ater a 30 mil questionários, né, onde a gente pode fazer uma análise desses passageiros para fins de análise do esquecimento de preço. Né? São passageiros do nosso transporte aéreo doméstico, são passageiros pegando aviões entre aeroportos no Brasil mesmo. Né? As características do voo e dos próprios viajantes, dos respondentes, elas estão armazenadas aqui na base de dados. Então a gente pode analisar para efeitos de curva de esquecimento. O passageiro, ele tinha que, uma das características é quando ele adquiriu a passagem. Né? Então a gente tem o tempo. Quando ele fala, olha, eu comprei há 30 dias, eu comprei há 15 dias, eu comprei há 50 dias, obviamente é uma proxy para a antecedência de compra dele, mas é uma proxy para o intervalo de retenção. Né? Se faz 15 dias que ele comprou, ele tem um status da memória dele de quanto que ele pagou isso aí, né? De como é que foi naquele dia. Né? Porque eles estão sendo sempre entrevistados no dia do voo, na situação de embarque. Né? E daí, como é que eu vou entrar com a evocação da memória? A gente tem a pergunta dos passageiros de quanto que eles pagaram. Então eles declaram o preço pago, o que eles lembram, certo? Que eles lembram, eles evocam isso da sua memória. Eles compraram isso há 15 dias, há 30, 40, 50 dias, há 60, mais do que isso, 3 meses, 6 meses. Né? E aí a gente vai cruzar com os preços efetivamente cobrados pelas companhias aéreas. Né? A Agência Nacional de Aviação Civil ela informa esses preços. Né? A gente pega a menor distância entre o declarado e o efetivamente cobrado, pega a diferença. Então isso é uma proxy para o erro de evocação de memória. O quanto que o camarada consumidor está errando, esse indivíduo, né? Na hora de evocar na memória. Tá? A gente quer saber como é que é a curva de esquecimento, porque o indivíduo ele informa quando que ele comprou, então o intervalo entre hoje, o embarque, e um tempo lá atrás, que é o tempo em que ele comprou isso aí. Né? Então como é que é essa curva de esquecimento? Né? Tem passageiros que compraram mais próximo do embarque, tem passageiros que compraram muito longe no embarque. Então a curva de esquecimento, claro, não é de um indivíduo, mas é dos diversos, das dezenas de milhares de indivíduos que estão em situação de compra mais próxima e compra mais longínqua, né? E eles estão errando. Todos eles cometem algum erro. Alguns acertam em cheio, outros erram muito. Né? Então vamos ver como é que isso funcionou na base. Tá bom? Então eu vou fazer um conjunto de gráficos, agora só análise gráfica dessa problemática. Tá? Você tem o esquecimento de preços, é uma curva, pela idade do cidadão, tá bom? Então, até 25 anos, vamos criar 3 categorias, de 25 a 50 e mais de 50. Tá? Isso no eixo X. No eixo Y, vamos colocar aqui o erro de evocação absoluto médio, em reais. O que é o erro de evocação absoluto médio? É simplesmente a diferença entre o que o cara informou e o que tinha lá no preço da ANAC, o menor preço. Né? Tiro a média dos indivíduos de cada categoria. Isso está em reais deflacionados a 2021. Né? Então, esses como reais pode ser 0, 10, 20, 30, 40 reais, ou mais que isso. Né? A gente vai ver como é que isso funcionou na amostra. Para cidadãos até 25 anos, a média era 30 reais. O cara erra em média 30 para cima ou para baixo, tá bom? Por isso que é absoluto. E é a média, por isso que é médio. Então é um erro de evocação de 30 reais. Tá? Na categoria 25 a 50, aí o erro já sobe para 38 reais. E para mais de 50, espera-se que por questões do avanço da idade das pessoas, elas cometam mais erros até por degeneração dos processos cognitivos. Então, mais de 50, o indivíduo em média erra R$ 41. Né? O preço que ele informa é R$ 41, diferente do preço efetivamente cobrado. Tá bom? Isso dá uma diferença dos 25 até os 50, 37% maior, né? Que é relevante. Né? Vamos ver outras situações.
o esquecimento de preço versus a classe econômica. Então eu tenho aqui o mesmo erro de evocação, absoluto médio, e aqui eu tenho o cidadão que é da classe A, de renda mais alta, classe B e C, classe D e E. E isso essas classes são segundo faixas de renda, né, que o IBGE tipicamente considera e alguns autores classificam em classe A, B, C, D e E. Né? Veja que o indivíduo pertencente à classe A erra 37, né? Tem um erro de evocação de 37. O B e C erra um pouquinho menos, né? Talvez assim, é negligível a diferença, né? É até difícil pensar em por que essas diferenças. E de D e E para a classe D e E, aí já tem um erro maior. Aí você pode imaginar que esses 10 a 12% menor das classes A, B, C em relação a D e E possa ser por conta da falta de intimidade com o próprio transporte aéreo, as viagens de avião. Né? Um pouco de intimidade, uma perda de intimidade, né? Com essa situação de compra. Né? Mas essa é, vamos dizer assim, uma hipótese. Vamos pensar em passageiros. Existem passageiros que viajam a negócios e viagens não negócios. Pode ser a lazer, a estudos, visitar parentes e amigos, saúde. Então, negócios e não negócios. Os non-business erram mais do que os business. Né? Então, R$ 33 para o business, R$ 39 o não-business. O business costuma viajar bem mais do que o não-business. Né? E esses passageiros business são só os que compraram, efetivamente foram eles que compraram a passagem, eles que pagaram a passagem. Essa era uma das perguntas. Né? Então pode acontecer de um passageiro a negócios comprar uma passagem, mas não é ele que está pagando, ou foi a secretária dele que comprou. Então essa situação a gente não quer. Então todos esses passageiros que não compraram e não pagaram, eles não estão aqui. Esses business são passageiros que pagaram eles próprios, né? Não usaram secretário. Então podem ser passageiros business, são pessoa jurídica, mais pequenos empresários, empreendedores individuais. Pode ser até empresa maior, mas o cidadão pagou com a verba dele. Né? É diferente. Né, do cara pagar com a verba do bolso dele, que é o não business, tá bom? Então, quando o cara é interessante, quando o cara era de se esperar que o não business errasse menos. Por outro lado, né, isso porque ele que paga a passagem. Por outro lado, como é um business que ele que comprou, né, e é um business que voa mais frequentemente que o não business, ele tem mais intimidade com a situação de compra, então é provável que ele lembre mais. E também, tipicamente, o business chega com menos antecedência, ele compra com poucos dias do embarque, então ele tem mais fresquinho isso na memória dele, tá bom? Isso a gente vai analisar, mas qualquer que seja o motivo, 15% menor para o business, ok? Bom, a gente tem o esquecimento de preços. Vamos ver outras situações agora. Vamos ver de acordo com a antecedência da compra. Se o cara comprou com mais de 6 meses, se ele comprou de 3 a 6 meses, se ele comprou com antecedência de 1 semana até 3 meses, e se ele comprou ali, naquela semana, tá bom? São situações muito díspares, mas é justamente para forçar uma análise instigante aí do procedimento de esquecimento de preços, né? O que vai acontecer? Isso aqui é o mais interessante que a amostra vai nos revelar. Isso aqui é o nosso intervalo de retenção, certo? Bom, o cidadão com mais de 6 meses, ele erra 69. Bom, bem acima das médias que a gente viu. Né? O cidadão que comprou de 3 a 6 meses, ele erra R$ 52, o erro dele. Tá? O cidadão que comprou de 1 a 3 meses, o erro dele é 32. Você está vendo? Uma monotonicidade na medida que o intervalo de retenção vai diminuindo, certo? Então você está vendo queda no erro absoluto. Era de se esperar que o cidadão que compra com 1 semana de antecedência, ele, respeitada a monotonicidade, ele continue
errando menos do que o intervalo anterior. Mas o que acontece é que ele erra em média 43, tá bom? Ou seja, continua havendo uma queda desde os 6 meses para uma semana, uma queda de 37% no erro. Né? Então respeita aparentemente o Ebinger. Né? O que acontece? A curva do esquecimento está funcionando. Só que por outro lado a gente tem essa queda abrupta de 54% e depois um aumento para 34%. Ou seja, o cidadão erra mais naquela semana, né, quando comparado ao intervalo de uma semana a 3 meses. Né. Bom, isso é a nossa curva J que a gente viu. Pode ser que, por ser tão baixa a antecedência de uma semana de compra até o voo, o cidadão erre mais. Ele não memorizou muito bem isso aqui. Né? Ele comprou, mas não memorizou. A atenção dele, pela falta de planejamento, não foi tão boa, né? quanto poderia ter sido se ele planejasse mais. Se ele não chegasse no sistema de reserva da empresa com tão baixa antecedência. Né? Então, força a errar mais. Agora, uma outra hipótese que você pode formular é que os passageiros business, os que chegam com mais alta antecedência, eles erram mais. Apesar de, na média, eles errarem menos, como a gente viu, 15% a menos, talvez o passageiro business, por ele ser os caras que compram com muito baixa antecedência vão pagar muito caro, e geralmente são altos executivos que deixam para a última hora, requerem flexibilidade, aí a memória deles é muito pior, vamos dizer assim, do que a capacidade de armazenamento deles por conta de falta de atenção mesmo. Eles estão resolvendo 1000 outros problemas. Então nós temos duas hipóteses. Uma hipótese mais geral, que qualquer passageiro comete mais erros quando ele compra com uma semana de antecedência do que os outros passageiros, e aí ele fura um pouco a curva de esquecimento, que deixa de ser monotônica, ou uma hipótese mais de segmentação, que é quem está proporcionando esse grande aumento aqui são passageiros business com baixo planejamento. Tá bom? Então vamos tentar aprofundar essa análise. Bom, primeiro vamos analisar a questão da idade. Olha, aqui até 25 anos, também com aquela uma semana 3 meses, 3 a 6 meses, 6 meses. Essas quebras temporais valem para segmentações de idade. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho curvas J em todos os segmentos. A única exceção é de até 25 anos, que a curva J funciona, mas aparentemente de 3 a 6 meses é maior do que o erro, né? É maior do que o associado a maior que 6 meses. Então isso aqui a gente tem que avaliar com mais tranquilidade, com mais calma, para ver o que aconteceu. Mas de qualquer maneira, existe aquela queda abrupta em todos os casos, com uma semana, 3 meses, e depois volta a aumentar. Então a curva J funciona quando o recorte feito nos dados é por idade. Quando o recorte é feito por classe econômica, a gente tem, vou lá, os dados aqui. Tá? Também temos curva J para classe A, temos curva J para classe B e C. Opa, não é exatamente uma curva J. A classe D e E aparentemente tem um funcionamento monotônico. Opa, temos uma boa descoberta aqui. Cabe maior aprofundamento dessa situação. E se eu fizer um recorte por frequência de viagem? Bom, frequência de viagem é o seguinte: o cidadão viaja, você perguntou para o cidadão quantas viagens você fez nos últimos 12 meses. Isso estava no questionário. Tem cidadãos que essa é a primeira viagem que eles estão fazendo. Tem cidadãos que não é a primeira, eles estão viajando de 2 a 3 vezes nesses últimos 12 meses. Tem cidadão que viajou mais de 3 vezes. Né? Então, da esquerda para a direita, os indivíduos têm mais frequência de viagens. Logo, imagina-se que ele tem mais intimidade com o transporte aéreo, com aeroportos, com aviões, etc. Tá, vou lá. Aqui estão nossas curvas de esquecimento por segmento de passageiro. Também observamos as curvas J. E aqui com o passageiro com uma viagem só, o que faz lembrar do passageiro D e E, né? Tem uma leve curva J,
né? Mas ele não, o padrão dele não é tão óbvio como é o padrão dos outros passageiros, tá bom? Então também cabe maior aprofundamento, maiores estudos, maiores investigações, tá? Agora chegou o grande momento. A gente tinha a hipótese do que o business funcionava, aquele de que chega de última hora, ele que puxaria aquela curva de erro para cima. E se for isso que vai acontecer, é um fenômeno, a curva J é um fenômeno localizado por segmento. É o passageiro business que está causando isso. E não um comportamento geral de todos os passageiros. Quando a gente faz essa quebra por motivo de viagem, a gente tem condição de ver se a gente mantém essa hipótese ou se a gente afasta essa hipótese. Bom, os passageiros business, eles de fato erram mais quando chega a última semana. Então eles se comportam aparentemente, eles realmente estão puxando essa curva para cima. Mas vamos ver o não business? Se for essa a hipótese válida mesmo, o não business ele vai ser monotônico, ele não vai ser curva J. Né? Ó, temos curva J no business. Se não houver curva J no não business, quer dizer que quem está puxando é o business. E a nossa hipótese é de que a segmentação é que está provocando o esquecimento em curva J. Tá, não business. Non business erra, em média, erra um pouco mais. Né? Apesar de que com diferenças na última semana. Mas, vá lá, é uma curva J também. Tá bom? Então é essa a conclusão que a gente chega nesse estudo, que é um estudo em andamento. Nós vamos aprofundar várias questões que foram levantadas ao longo desse trabalho, mas a gente, em primeiro, fazendo uma análise gráfica, e nós vamos usar depois regressão linear e modelos econométricos para investigar essa hipótese, mas na primeira inspeção gráfica a gente consegue enxergar que, aparentemente, o erro de evocação está sendo causado em todos os passageiros. Ele não é puxado por um comportamento diferenciado dos passageiros business, que é de um comportamento agressivo, de erro maior na última semana, mas que não se distingue dos outros passageiros. Então, quais são as conclusões desse trabalho? Tá? Os erros de evocação médios do transporte aéreo, né, para passageiros que foram respondentes de uma pesquisa de 2014, da EPL, foi entre R$30 e R$50, mais ou menos a média. Né? Foram 37% maiores para indivíduos com maior faixa etária. É natural, indivíduos de faixa etária, né? Isso aí não é inusitado. 10 a 12% menores para indivíduos com maior renda. Também era de se esperar, não é inusitado. Maior renda tem mais intimidade, viaja mais de avião. Tá? O hábito de consumo é consistente até com essa conclusão. A frequência de voo é o hábito de consumo, induz maior evocação numérica. A gente viu isso nos gráficos. Né? Quanto maior o hábito de consumo, maior evocação numérica, maior facilidade de evocação. Tá? As curvas de esquecimento, que era a principal pergunta de pesquisa. Bom, de 43 para até R$69, ou seja, na medida que o intervalo de retenção vai aumentando, você pode ter até 61% em média a mais de esquecimento. Né? Ou seja, a antecedência de compra enquanto proxy para o intervalo de retenção nos mostra que a curva de esquecimento de fato, né, funciona para o transporte aéreo, né, para as compras de passagens aéreas. A gente tem evidência de curva não linear em forma de J. Aí entra uma questão que não está previsto na psicologia cognitiva. Né? Será que a falta de atenção e estresse associados à baixa antecedência? É essa que é a sugestão dos nossos resultados, que a gente vai investigar com mais profundidade. Aparentemente, a relação J persiste válida quando os passageiros são segmentados, ou seja, o não business e o business funcionam igual. Ou seja, a gente já conseguiu afastar, pelo menos numa análise preliminar gráfica, que a hipótese de que esse fenômeno de curva J seria advindo do comportamento dos passageiros business. Isso não é isolado do business, ela é mais geral. Tá bom? Então é assim a gente
a gente completa essa análise preliminar desse projeto, que é intitulado Arquitetura de Memória e Cognição Numérica, um estudo de retenção da informação de preços em passageiros do transporte aéreo brasileiro.